Este é o Texas, o segundo maior estado americano, tanto em extensão territorial como em população, com pouco mais de 695 mil quilômetros quadrados e uma população de aproximadamente 29 milhões e 500 mil pessoas vivendo nesse estado. Também é o segundo estado mais rico de todos os Estados Unidos, com um PIB de aproximadamente 2 trilhões de dólares, e se caso fosse um país, seria a 10ª maior economia do mundo. Para quem não sabe, o Texas já pertenceu ao México até 1836, quando se separou do mesmo e se tornou a República do Texas, durando somente 10 anos e tendo 5 presidentes até 1846, quando se juntou à União Americana. Devido a diferenças culturais, econômicas e polarização política, a ideia de voltar a ser uma república independente está ganhando força novamente no estado da Estrela Dourada. Especialmente, o Partido Republicano do Texas está organizando um referendo para decidir o futuro do estado para 2023, para decidir se o Texas vai continuar ou não fazendo parte da União ou acabará se tornando um estado independente. Esse movimento de separação está sendo chamado de Texit, inspirado no Brexit, quando o Reino Unido decidiu por se separar da União Europeia. Nesse vídeo, iremos entender com detalhes os motivos pelos quais o Texas quer se tornar um país independente. Só para contextualizar, o Texas fazia parte da América Espanhola até o início do século XIX. Como já mencionado, o Texas havia sido adquirido pela Espanha de alguns nativos que moravam pela região e alguns séculos mais tarde colonizada pelos espanhóis. Já em 1821, o México herdou o Texas como parte de seu território devido à sua independência da Espanha, tornando-se o atual Estados Unidos mexicanos. Nos anos seguintes, o Texas receberia milhares de imigrantes americanos que buscavam comprar terras em território texano. Já em 1830, o Texas possuía cerca de 30 mil colonos americanos em seu território. O governo mexicano não gostou muito da ideia de ter muitos colonos americanos em seu território e, por isso, proibiu novas imigrações. Isso fez com que as relações entre esses dois países ficassem tensas. Já em 1834, devido à ascensão do ditador Antônio Lopes de Santa Anna, aconteceu a Revolução do Texas, que tornaria esse território um país soberano por praticamente 10 anos. Por conta de sua economia baseada principalmente na agropecuária e agricultura, em um baixo nível de desenvolvimento industrial, o Texas foi anexado aos Estados Unidos em 1845, tornando-se o 28º estado dos Estados Unidos da América. Isso desencadeou uma guerra entre o México e os Estados Unidos, conhecida como Guerra Mexicana-Americana, que possibilitou aos Estados Unidos expandir o seu território em 25%, enquanto o México perderia cerca de 50% de todo o seu território. Já em 1861, aconteceria a Guerra Civil Americana, onde 11 estados, sobretudo os do Sul, incluindo o Texas, liderados por Jefferson Davis, queriam criar uma república escravista, chamada de Estados Confederados da América, enquanto os do Norte eram a favor da total abolição da escravidão em todos os estados. O Texas, diferentemente dos outros estados confederados, na época realizou um referendo para ver se a população gostaria que houvesse uma secessão, mas a população decidiu que o estado se juntasse à confederação e o resultado foi que os confederados foram derrotados em 1865 e o Texas, desde então, faz parte da União. Apesar de todas as desavenças que o Texas passou ao longo dos anos, desde o século XIX, o Texas ainda mantém uma forte cultura única, no qual muitos cidadãos texanos se orgulham mais pelo fato de serem texanos do que estadunidenses em si. O Texas é sem dúvida um estado que possui um enorme potencial, principalmente por conta de sua economia desenvolvida, focada majoritariamente na pecuária, na qual corresponde à segunda maior atividade econômica do país, e também por ser o maior produtor de energia de todos os Estados Unidos, tendo diversas usinas hidrelétricas, eólicas e nucleares. Por conta desses fatores, mais recentemente houve um início na discussão sobre o Texas se separar do resto dos Estados Unidos. Em 1996, foi criado um grupo nacionalista que atua ativamente pedindo um referendo para decidir sobre a secessão do Texas. Como já mencionado, esse movimento é chamado de Texit, em alusão ao Brexit,
quando o Reino Unido decidiu por abandonar a União Europeia. Esse movimento já conta com mais de 400 mil apoiadores e ganhou certa notoriedade logo depois da eleição do presidente Joe Biden. O mesmo declarou que caso o Texas se separasse do resto dos Estados Unidos, não haveria nenhum tipo de conflito armado e que a vontade da população seria respeitada. Todavia, algumas questões como fronteiras, imigração, aparato militar e infraestrutural deveriam ser discutidas. Para se poder chegar a uma conclusão do porquê o Texas quer se separar do resto dos Estados Unidos, devemos ter em mente que o Texas é um estado onde é super fácil abrir uma empresa. Sendo um dos 7 estados que não possuem impostos de renda, o Texas possui uma cultura única, que contrastam diretamente com os valores do atual governo democrata de Joe Biden. Valores esses que, claro, não possuem valor material, portanto, são inegociáveis, como questão sobre aborto e porte legal de armas de fogo, no qual o Texas possui cerca de 1 milhão de armas registradas, além desse estado preferir pela pouca intervenção estatal, sobretudo a do governo federal, pela pouca regulamentação, poucos impostos e burocracias. Sabe-se que o Texas se opõe a praticamente todas as pautas defendidas pelos democratas, além das já citadas questões de gênero e mudanças climáticas. Porém, apesar de haver um forte desejo por parte da população texana de se separar da União no ano de 1869, que julgou que a separação do Texas durante a Guerra Civil havia sido ilegal e que o Texas não poderia se separar novamente, além de nenhum outro estado. Vale ressaltar que o Texas, como já mencionado, é um grande produtor de energia, além de muitas empresas do Vale do Silício estarem se mudando para o Texas. O estado ainda paga a bagatela de pouco mais de 330 bilhões de dólares todos os anos ao governo federal, enquanto recebe apenas 60% da soma total como retorno em investimento por parte do mesmo. Todos esses números demonstram quão boa poderia ser a economia do Texas caso o estado fosse um país. Ele estaria na 10ª posição, à frente até mesmo do Brasil e do Canadá. Durante praticamente todo o século XX, outros estados americanos demonstraram ser mais atrativos em questões de investimentos. Porém, atualmente, devido ao aumento do custo de vida, principalmente em estados como Califórnia e Nova York, o Texas tem se tornado um destino interessante para investidores que desejam iniciar um empreendimento. Por conta disso, diversas empresas que nasceram na Califórnia hoje decidiram por mudar suas sedes para o Texas, estado que antes tinha sua economia baseada majoritariamente no petróleo, hoje visa rivalizar com a Califórnia e atrair cada vez mais empresas para esse estado. Apesar de serem os 2 maiores estados dos Estados Unidos, tanto em população quanto em PIB, Califórnia e Texas possuem culturas muito distintas, sendo a Califórnia um estado democrata, onde ideias como aborto, questões climáticas e de gênero são consideradas muito importantes para a população, e também os impostos e regulações por parte dos governos estadual e federal são os mais altos do país, enquanto o Texas possui a população republicana e conservadora, onde a pouca intervenção dos governos estadual e federal é notório, além dos baixos impostos que são cobrados da população e um custo de vida mais justo. Por conta desses fatores, o Texas já é o estado que mais recebe empresas em todos os Estados Unidos, entre elas a Oracle e a HP, que são apenas 2 exemplos das dezenas de empresas que continuam a sair da Califórnia e se mudar para o Texas. Vale ressaltar também que, além de todas as qualidades já mencionadas, o Texas é totalmente autossuficiente em energia, no qual 40% de toda a produção de petróleo dos Estados Unidos, o maior produtor de petróleo do mundo, vem do Texas. Ainda na questão energética, o Texas lidera em energias renováveis, como a eólica e a hidrelétrica. Outro setor muito importante da economia do Texas é a pecuária. O estado registra cerca de 227 mil fazendas popularmente chamadas de rancho, no qual cobrem aproximadamente 75% de todo o estado. O Texas, além de todas as qualidades já mencionadas, possui um enorme setor manufatureiro que busca transformar esse estado num hub de tecnologia para rivalizar com o Vale do Silício na Califórnia. Outro fato interessante sobre esse estado é o fato que o Texas possui acesso ao mar, ou seja, esse estado não precisa da ajuda do restante dos Estados Unidos para fazer comércio com outros países, pois o Texas já possui um dos maiores e mais movimentados portos do país, o Porto de Houston.
Apesar de existir um desejo de separação do Texas do resto dos Estados Unidos, é muito pouco provável que isso aconteça. Mas o sentimento de querer ser um país independente certamente irá servir como motivação, não apenas para outros estados americanos a se tornarem independentes, mas também em diversos outros lugares ao redor do mundo. Se você chegou até aqui, muito obrigado. Não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e comente também o que você achou desse vídeo. Muito obrigado e até a próxima.